Sabe aquela pergunta, onde exatamente no nosso cérebro as emoções nascem? Pois é, por décadas a ciência achou que tinha a resposta na ponta da língua. Era uma ideia simples, elegante até, só tinha um probleminha. Ela estava completamente errada. E entender o porquê dessa confusão toda revela a história real e muito mais fascinante de como os nossos sentimentos são de fato construídos. Essa resposta parecia estar em todo lugar, né? Nos livros da escola, nos filmes. Era a tal teoria do cérebro emocional, uma ideia que parecia fazer tanto sentido que quase ninguém questionava. A teoria era mais ou menos assim. Lá no fundo do nosso cérebro existia uma rede meio antiga, quase primitiva, que seria o nosso centro emocional. E a vida era uma batalha constante. De um lado, a emoção irracional, do outro, a razão lógica, cada uma no seu cantinho do cérebro. Acontece que essa ideia, por mais famosa que seja até hoje, é um mito científico. O cérebro simplesmente não funciona desse jeito. E foi justamente ao desmontar essa teoria que a gente abriu a porta para uma compreensão muito mais profunda e precisa de como a gente realmente sente as coisas. Então tá. Por que essa teoria tão famosa caiu por terra? Vamos dar uma olhada nas rachaduras que apareceram na base dela. A visão antiga era como imaginar o cérebro como um prédio de 2 andares. Lá em cima, a diretoria, o neocórtex, todo lógico e racional. E no térreo, o departamento emocional, o sistema límbico, impulsivo e reativo. O problema é que o cérebro não tem essas paredes. As funções são super integradas. Essa separação toda era pura ficção. E aí a teoria começou a desmoronar. Primeiro porque ninguém conseguia entrar num acordo sobre o que afinal fazia parte do sistema límbico. A lista de estruturas mudava o tempo todo. E aí veio o golpe final. O hipocampo, que era para ser uma peça central da emoção, se mostrou essencial para memória, uma função cognitiva. Ou seja, a teoria não só estava errada, como estava atrapalhando o progresso da ciência. Então, como é que a ciência saiu desse beco sem saída? A estratégia foi genial. Em vez de tentar mapear uma coisa vaga como emoção, os cientistas focaram em algo bem concreto, algo que eles podiam criar em laboratório, medir e rastrear no cérebro com uma precisão incrível: o medo. E a ferramenta para isso foi o condicionamento de medo. Basicamente, é um método que permite aos cientistas assistir em tempo real o cérebro aprendendo a associar um som qualquer ao perigo. E com isso, eles conseguiram mapear a fiação exata dessa memória de medo. O processo é brilhante de tão simples. Primeiro, um som que não significa nada. Logo depois, um estímulo um pouco desagradável. Não demora muito e o cérebro aprende a conexão. A partir daí, basta ouvir o som para o corpo todo entrar em estado de alerta. E foi seguindo o caminho neural desse som que os cientistas acharam a peça que faltava no quebra-cabeça. E é isso que nos leva ao coração da nossa história, a estrutura cerebral que virou a grande protagonista na nova ciência da emoção. Essa aqui é a amígdala. É importante entender uma coisa. Ela não é o centro do medo, mas sim um hub de processamento, um ponto de encontro vital para os sinais de perigo. As informações que vêm dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, tudo chega aqui para ser avaliado. E o mais fascinante é que essa informação chega por 2 caminhos totalmente diferentes. O primeiro caminho é a via baixa. Pensa nela como o detetor de fumaça do cérebro. É um atalho, uma linha direta ultra rápida que manda o sinal direto para a amígdala. Não tem tempo para analisar detalhes, a prioridade aqui é velocidade. É o sistema que faz a gente pular primeiro e perguntar depois. Afinal, é muito melhor confundir um galho com uma cobra do que o contrário, né? Ao mesmo tempo, a via alta pega essa mesma informação e manda para a equipe de investigação do cérebro, o córtex. Lá, a informação é analisada com calma, com detalhes. É comprido? Tem escamas? Está se mexendo? Essa análise, que é mais lenta, mas muito mais precisa, avisa a amígdala se o alarme do detetor de fumaça era real ou se foi um alarme falso. Ok, isso tudo é super interessante em ratos de laboratório. Mas, e na gente? Acontece que a fiação básica desse circuito de medo é praticamente a mesma nos nossos cérebros. E aqui está uma das provas mais incríveis disso. Estudos mostram que a amígdala humana reage com mais força a rostos com expressão de medo quando eles aparecem tão rápido na tela que a gente nem tem consciência de que viu. É a nossa via baixa, o sistema de alerta inconsciente trabalhando a todo vapor. E as evidências não param por aí não.
Pacientes que têm alguma lesão na amígdala, por exemplo, simplesmente não aprendem a ter medo daquele som, mesmo que eles consigam explicar perfeitamente o que está acontecendo. Isso prova de uma vez por todas que a nossa reação automática de medo é uma coisa e o nosso conhecimento consciente do perigo é outra. Beleza, até agora a gente falou sobre reações de defesa, coisas automáticas do corpo. Mas a experiência consciente e aquilo que a gente chama de sentir medo, como isso acontece? A teoria mais aceita hoje em dia é que o sentimento de medo não mora num lugar só. Ele é montado pelo cérebro. Pensa na nossa mente consciente como uma mesa de trabalho. Nela, o cérebro junta todas as peças. O sinal de alerta que vem da amígdala, as reações do nosso corpo, coração acelerado, mão suando, e também as memórias que a gente tem sobre aquela situação. É a soma de todos esses ingredientes que cria a experiência que a gente chama de sentir medo. E isso nos deixa bem na fronteira do que a neurociência sabe hoje. Conseguir mapear o circuito do medo foi um passo gigantesco. Mas a grande pergunta agora é: como o cérebro constrói a alegria, o amor, a tristeza? É possível que cada emoção tenha a sua própria fiação, a sua própria receita? E descobrir esses circuitos? Bom, esse é o próximo grande desafio para a gente conseguir entender a nós mesmos.